Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Connect em Foco. Nessa noite, a gente vai continuar a série de webinars falando sobre o cogumelo juba de leão. E hoje o nosso foco vai ser falar sobre o cultivo e a produção, especialmente. E para isso, a gente trouxe quem são as pessoas mais especialistas na área possível. A gente trouxe o pessoal da Fungifarm, que é o Felipe Tancredi e o Felipe Santos. O Felipe, que vai falar agora inicialmente, ele é um engenheiro neurocientista, tem doutorado pela Universidade de Montreal, onde ele pôde se especializar em física de imagens, em particular, né, para diagnóstico de Alzheimer precoce. Ele também foi revisor e editor, né, de importantes periódicos da área de neurociência, de neuroimagem e de ressonância magnética. E ele também é inventor e naturista, não nudista, para deixar claro. Ah, essa E parte foi. E o cultivo e o manejo da juba de leão fascina ele e reúne muito das crenças, né, que ele tem. E falando um pouquinho também sobre o Felipe Santos, ele é doutor em engenharia de alimentos pela Universidade Estadual de Campinas, e ele atua como gerente de pesquisa na Rubian Stratos, com linhas de pesquisa em tecnologia de fluido e supercrítico para obtenção, caracterização e aplicação de extratos bioativos naturais para a indústria de alimentos, cosméticos e farmacêuticos. Então, deu para perceber que a gente trouxe, de fato, quem sabe falar do assunto. Então, pessoal, Felipe, por favor, fiquem à vontade, o palco é de vocês, estou aqui para dar suporte. Legal, obrigado, Rafa, e obrigado a Canex pela oportunidade de falar de um assunto que nos fascina e o que nos trouxe aqui até hoje com uma longa trajetória para chegarmos até aqui. E eu vou dividir a apresentação em duas partes, tá? Com um intervalo entre elas para a gente poder fazer uma interação e também quebrar um pouco, não ficar tão cansativo. E, Rafa, eu fiz assim uma primeira parte para nos posicionarmos aqui, nos situarmos, até para dizer as motivações que nos trouxeram, né? Nos fizeram buscar a produção desse extrato de cogumelo. E a segunda parte a gente deixa para falar mais dos nuts and bolts, tá? Bom, Combinado. o que é esse cogumelo que é tão apreciado também na culinária, né? Qual é o interesse que existe nesse cogumelo que vai justificar uh, todas essas frases de o cogumelo protege o cérebro, que é neurotrófico, nootrófico, né? Por que tem tanto interesse em torno desse bichão aí? Que é esse cogumelo? É um cogumelo super polpudo, um dos maiores que a gente tem, né, comestíveis, é um corpão, né, não é chapeuzinho. Ele tem essas franjas, né, que daí remete ao nome, né, de juba de leão. Na Ásia recebe até outros nomes, como cabeça de macaco. Em japonês é Yamabushi, shiitake. É um shiitake que é da, da montanha sagrada. Então, o cogumelo da montanha sagrada. Ele não é um cogumelo que fica no chão, não nasce em terrinha, ele nasce em tronco de árvore, mas obviamente depois quando a gente domestica, temos que criar um ambiente parecido para ele digerir celulose morta. E daí eu trouxe um pouquinho aqui desses trends, né, que acontecem em termos de publicação científica e busca por termos do juba de leão no Brasil e no mundo. A gente percebe realmente que tem um crescente interesse, acho que não é só a ciência, né, publica mais artigos, as pessoas se movimentam mais, porém dá para ter um cheiro aqui, né, de que tem uma hype acontecendo em torno do uso de juba de leão aí para as mais diversas finalidades ligadas ao cérebro, né, ansiedade, sono, tal do Alzheimer, né, a tal eu digo porque tem sempre muito cuidado, né, falar, pô, o negócio para Alzheimer, calma. É verdade, o interesse existe e nós vamos explorar potenciais e limitações, né? Mas, enfim, o cogumelo que cura Alzheimer, né, entre aspas, né? E a gente vê que depois da pandemia, né, 2022, 2023, começou a crescer consideravelmente o número de pesquisas e depois acompanhado pelas buscas da pessoa, então existe, de fato, uma atenção especial para o cogumelo.
e eu acho que a gente até contribui para isso, porque estamos envolvidos, estamos trabalhando desde 2018 no projeto, então parte disso aí é nós fazendo. Não em termos de artigo científico, ainda estamos entrando na área de publicações, né? Entrando pegando o ritmo para publicar, mas a gente fala muito do Juba de Leão já tem 5, 6 anos. Eu não podia, né? Eu vou conversar aqui de biologia de cogumelos um pouquinho. Não pretendo fazer, não é exaustivo, porque nós não sou micologista, né? Minha formação, como a Rafa disse, eu sou engenheiro, fungicultor, mas a gente precisa entender umas coisas de biologia, já que trato, né, com esse ser vivo. E eu tinha que trazer aqui, a minha primeira referência é o senhor Paul Stamets, que é um micologista e um fungicultor conhecidíssimo no mundo, né? Se vocês não conhecem, procurem saber. Ele é um muito bom comunicador, né? E traz para a gente o fascínio que ele tem dos cogumelos, traz para nossa realidade. Fala de coisas simples, as analogias são simples, né? E ele não é um biólogo, ele trabalhava assim numa exploração de madeira, mas ele conta essa história, né? Nas suas andanças pelos bosques, ele começou a se interessar por esse ser vivo que estava na floresta. Não só se envolveu, como se tornou um ícone da área, e escreveu livros, tem patentes, e ele é o dono de uma marca famosíssima de extratos, se não a primeira de envergadura, que chama Fundi Perfect. Tá? Então, a gente também se debruça nos ombros gigantes, ele puxa, né? E a gente vai junto. O doutor não é doutor, mas assim, nem tem doutorado, né? Paul Stamets, sabe tudo dos cogumelos. Então, como eu disse, a gente precisa entender um pouquinho, né, do ciclo de vida dos cogumelos, porque lidamos com ele. E daí lembrar um pouco das coisas de biologia que aprendi no colegial, e ressignificava, né? Não dá muita atenção para isso, falava de fungo, pensava em bolor de pão. O brasileiro não tem muito costume né, de comer cogumelo, a gente sabe que está aqui e ali, mas, enfim, para mim era um assunto que tinha ficado esquecido, né? Entende mais de botânica, né, dos animais, né, do ser vivo do reino animal do que dos fungos. Mas, basicamente, é lembrar que o cogumelo é formado pelo micélio, né, ou hifas, que é aquela rede que fica ou debaixo do solo ou nas árvores, né, na matéria morta, ela se espalha, nós não vemos ela. O corpo frutífero, que é o que nós vemos, a parte visual, né, que a gente pega para comer, é o carnudo, e os esporos, são responsáveis pelo espalhamento do cogumelo. Mas você sabe que na fugicultura a gente trabalha com um sistema de mudas, entre aspas, né, que é a multiplicação por fragmentação. Então, a IFA pode ficar se replicando uma série de gerações, 20, 50, 100, às vezes tem 200 gerações se multiplicando, até exaurir e precisar de uma semente nova, né? Um esporo novo para fazer. Mas a gente pode fazer multiplicação do cogumelo, uma coisa interessante. Você corta o corpo do cogumelo, põe numa placa de Petri e ele gera hifas. Então, o corpo frutífero gera hifas, uma reprodução assexuada, simplesmente, né, de fragmentação. Aí, como eu disse, tem a hora de, quando está cansado, a gente utiliza da reprodução sexuada para refazer, né, o DNA. Né? Legal. O sexo, né, nos cogumelos é tão difícil que eu nem ia entrar aqui, né? Até eu tenho dificuldade de entender uma coisa tão intrincada lá. Como é que é? Não é XXXY lá, tem um triploide, tetraploide. Nossa, é muito louco. Então, até vou contar na frente que justifica a formação de um reino bem específico, né, para tratar desse ser vivo aí. E uma parte muito legal, que é o que vai fascinando, né, quando a gente entra no mundo dos fungos, são essas conexões e simbioses. A gente vai perceber que o fungo está em todo lugar, né? Ele é a floresta debaixo da floresta, conectando raízes, fazendo essa coisa que a gente não presta muita atenção, mas é a micorriza, né? É a simbiose entre as raízes das plantas e os fungos. E os fungos prestam esse serviço de fazer uma decomposição da matéria morta, fixação de nitrogênio, de nutrientes, para depois alimentar, para ajudar a planta. É um estômago externo, né? Então ele vai decompondo matéria e deixando pronto para a planta. Então, planta e fungo, tudo a ver, né? O fungo é como se fosse a flora intestinal das plantas.
Ele precisa de toda aquela trama de seres vivos. E daí tem umas teorias super legais, do tipo, os fungos ajudam as plantas a se comunicarem, por exemplo, na época de frutificação. A gente sempre fica achando que é só os feromônios, né, os insetos que vão de lá para cá, quando na verdade pode e deve estar acontecendo uma comunicação gigantesca entre esses neurônios, né, debaixo da terra que ligam uma rede radicular à outra. Eu adoro ver os fungos como esse interconectador das coisas e ajudando nesse fluxo dinâmico da biosfera. E, óbvio, é o que a gente sempre ouve falar, que o cogumelo é o responsável pela reciclagem, né? Aí eu estava comentando, fazendo apresentação, a Ângela me mandou uma postagem de Instagram, interessantésima, que tem Isso é uma figura ilustrativa, obviamente, né? Mas que um fungo teria encontrado um caminho para digerir plástico, olha só, né? De fato, a ideia de microrremediação não é nova, né? O Dr. Paul Stamets tem uma patente, inclusive, nessa área de uso do fungo para fazer remediação de áreas afetadas por derramamento de óleo. Óleo é um composto, né, orgânico, e daí ele faz uma sopa lá dos micélios dele, joga nessa área afetada e ela digere o óleo. Então, olha que interessantésimo, né? O grande reciclador da terra. Então, eu queria bater esse ponto assim. Regeneração, falando de regeneração, o fungo é da regeneração planetária mesmo, né? Ele ajuda na regeneração. E desculpa aqui por falta do melhor slide, acabou ficando bem conturbado para transmitir minha ideia. Na próxima vai estar mais lisa, né? Faltou o tempo aqui de me esmerar nesse slide. Mas lembrar aqui que o fungo é um reino para chamar de seu. Não é planta, não é animal, não é bactéria, é fungo, com todas as suas particularidades. E um reino ainda muito pouco explorado, né? Ele é onipresente, está em todos os lugares, faz um monte de coisa, está na nossa cara, está debaixo de todas as florestas, mas a gente ainda nem conseguiu catalogá-los direito. Então você vai ver que tem e assim, você faz a comparação entre o que se conhece, né, do reino animal para o reino fungi, e esses animais muito contribuídos pelos insetos, que tem uma quantidade muito maior de variedade, né, do que os mamíferos, por exemplo, as aves, né, o que a gente vê, né, mais no nosso entorno, né, não são os piquititicos, né, os insetinhos, tem uma estimativa de que existam 10 milhões de espécies. Eu não sei muito bem como faz estimativa disso, mas enfim, tem lá uma área, ele sabe o que é uma coisa, mas ainda não terminou de catalogar, ou todos os outros tipos de é, é, formiga, mosquito, besouro, né? Então tem 10 milhões de espécies, a gente conhece 10%. Já para os fungos, a gente conhece aí uma fraçãozinha, né? 10 vezes menor, né? Desculpa, cinco vezes menor. A gente conhece 5 vezes mais do reino animal do que conhece do fungo. E tem um potencial imenso para ser explorado, né? Às vezes a gente não gosta de explorar tanto os animais, né? Tem esse novo entendimento, né, de que a gente tem que respeitar melhor os animais mais próximos da gente, como as vacas, os cachorros, os ratinhos de laboratório, e os fungos, acho que dá para trabalhar melhor, né? Então tem um potencial imenso na biotecnologia e coisas para a gente descobrir. Cada fungo faz uma coisa e o gostoso é que a gente vai descobrir de cada um quais são os potenciais de inovação tecnológica, de exploração econômica. E olha, não é à toa que não só um reino, mas um reino brutal, porque o maior ser vivo do mundo é considerado um fungo, né? Um fungo monstruoso, né? Que fica numa floresta do Oregon, se espalha por uma mancha gigantesca. A floresta tem fungo para tudo quanto é lado, mas essa mancha é de uma colônia específica. E parece que dá para mostrar que ela é da mesma genética, né? Familiar enfim, são parentes, né? Tudo da mesma geração, digamos assim. E parece que esse fungo está vivo há mais de 2.000 anos. Então tem florestas, né? Dessas árvores gigantescas aí, das sequoias, que tem árvores também centenárias e milenárias às vezes, mas o fungo também é milenar, tem fungo milenar debaixo da floresta, né? Legal? 9 quilômetros quadrados de fungo, para contar a história, né? Quanta planta não está conectando, mesmo ser vivo está dando suporte, sustentação para uma floresta que cresce para cima. E de vez em quando ele aparece ali nos troncos,
comendo a parte morta né, do tronco e da casca. Quais são os usos, né, que a gente pode fazer do cogumelo? Só um por cima, né, as aplicações são infinitas. Eu trouxe aqui uma foto, estava brincando que eu estou fazendo um monte de experimentação com IA e me consegui reproduzir uma imagem de um prato de moréus que eu comi uma vez há mais de 20 anos. E eu adorei, não conhecia esse cogumelo, achei fantástico e marcou muito minha vida. É bem assim, esse filé maravilhoso aí. E, óbvio, na culinária, assim, o que faz cogumelo? Pô, culinária, né? Que tem o shimejinho, né? Mas vocês sabiam que o shimejinho que a gente come é um shimejinho meio forreba, digamos assim, porque o shimeji preto ele é uma iguaria mais, é uma especiaria mais valorizada. E daí, às vezes, até alguns restaurantes japoneses até cobram um extra, né, para comer. Mas, enfim, todo mundo é considerado uma iguaria, pelas diversidades de textura, sabor, né, aparência. E eles geram também aquela substância chamada umami, que dá mais gosto da comida. Sempre foi uma iguaria, né? Só o brasileiro ainda não está muito acostumado de comer cogumelo. A gente come 20 vezes menos cogumelos do que na Europa e Ásia, né? Mas em qualquer lugar que esteja, mesmo os domesticados, né, e que tem bastante disponibilidade, são considerados iguarias. Aqui um mapinha do que a gente tem de cogumelo disponível no mercado brasileiro, né, a gente entende, tem importados alguns, né, o portinho e as trufas importados, mas são os cogumelos que a gente tem. Moréus também não tem no Brasil, né? São esses cogumelos de coleta, né, menos de produção, menos domesticados. Mas essa é o leque aí de cogumelos que a gente tem disponível. Olha que são, eu acho fascinante, as cores, formas, texturas, né? E eu queria trazer um pouco do valor gastronômico, as comparações, né, de bifes, uma carne, né, que a carne é um alimento nobre, né, que nos nutre muito, e esses outros que nutrem, mas ele está mais para dar um cheiro, né, um gosto especial, mas também as substâncias, né, que eles geram, que nós vamos ver onde mora mesmo o valor dele. Aqui o valor gastronômico, aqui nós falamos de sabores, né, para uma refeição gostosa aqui. E a gente está aqui não é nem barato como alface, né, não é um brócolis, não é uma alface, mas é mais que carne, né? Ou seja, desculpa, mais caro que alface, mas não é também uma iguaria como um caviar, né? Ainda não é lá. Tem os cogumelos importantíssimos, de valor gastronômico também ancestral, que dão cheiros, né, muito fortes, como a trufa. Esses são realmente cogumelos caros, difíceis de encontrar e caríssimos, né? E eles também estão presentes em abundância nos processos fermentativos, né, com base na alimentação, dando base para a alimentação da humanidade toda, né? Pães, desculpa, né, que gafe, né? Pães e a cerveja, né, bebida tão apreciada, são feitas com a ajuda de fungo fermentativo, seja a versão liofilizada dele, né, o sequinho, o pozinho que a gente tem que ativar, ou fresco, né, tem que guardar na geladeira, que ele é um ser vivo, então tem que refrigerar. E ele ajuda a criar o fofinho do pão, ele gera CO2, né, esse fungo fermentativo gera CO2, e no caso da cerveja lá a gente faz o álcool, né, o álcool e as bolinhas, filtra ele e não toma, né, acaba não ficando, só fica o produto, né, dele. Lá no pão acaba assando e a gente come ele também. Então tá comendo dentro do pão ali, tem fungo assado. Inovações fúngicas importantes de mencionar para ver assim, onde estão usando isso na indústria, né? Estão fazendo com fungo além de comer, né? Eu comentei da microrremediação. Tem uma área nova de formação de tecido, porque tem essas tecnologias, né, de fazer camadas de serragem cultivadas com micélio, dá uma liga tão legal, com uma textura parecida com o do couro, super resistente. As hifas fazem uma liga na serragem e deixa ela parecida com o couro, né? E daí é um couro sustentável, não precisa, né, no animal. Então essa parte green aí fica, tem um apelo, né? A cor ainda não é bem resolvida, porque não tem a uniformidade, né, da parte superficial. E a outra é estrutural, fazem tijolos muito bons, tijolos com boa resistência mecânica e até anti-chamas, umas coisas impressionantes. É uma madeirite, não, um compensado cheio de micélio por dentro, que deixa ele mais resistente, inclusive às chamas. E, obviamente, os suplementos, né, a busca por os bioativos dele, que também não é uma conversa nova.
Pô, tem que lembrar aqui da história do Fleming, que descobriu a penicilina. A penicilina é o primeiro antibiótico, né? Que formou a primeira geração de antibióticos, né? E uma descoberta fortuita que uma placa de Petri lá do cultivo dele, de bactérias que ele está estudando foi infectada, né? Foi contaminada por um ser vivo, que depois ele reconheceu como um fungo, e que impediu o crescimento da bactéria. Falou, pô, tá aqui um bactericida. E daí usou, né? Passou-se a fazer o cultivo do penicilino, que é o fungo, para gerar esse bioativo fundamental, né, para o desenvolvimento da medicina. E aqui uns exemplos aí dos que os cogumelos medicinais que a gente fala. Nós estamos tratando do juba, né? É o juba que a gente avançou. Conhecemos todos esses, tem empresas, né, ao redor do mundo e no Brasil que também se aventuram a fazer. E a gente gosta do juba de leão, uma característica muito legal, que ele é um cogumelo comestível também. Eu mostrei na lista de comestíveis. Então, aquela coisa, pô, ele é medicinal também, não é só um alimento funcional, não, é um alimento funcional, tá tudo bem, tem micronutriente, né, saboroso, tudo isso, mas tem os bioativos que a gente extrair são poderosos, né? Ele e o maitake são os dois alimentos. Aí eu vou falar um pouquinho das evidências que tem, que os motiva, né? Porque a gente busca, entra na hype, ouve falar, o Stamets fala do cogumelo, os americanos estão fazendo um monte de produto, a gente se envolveu com o assunto, né? Quando eu falei para vocês há 6, 7 anos. E daí a gente foi buscar evidências, né? Pra, enfim, tá curioso, né? Queria saber. E olha que interessante, isso é uma lâmina, né? De imunofluorescência, né? Que colore partes do neurônio com cores diferentes, depende do ligante, né? E daí os dendritos, os prolongamentos dendríticos ficaram em vermelho, parece uma juba. Daí eu pedi para a IA, eu falei, IA, é o seguinte, faz um leão nas linhas gerais desse neurônio e me coloca uma juba onde tem aquele monte de dendrito. Eu achei que eu particularmente achei fantástico. Aí, cada dia eu fico mais fascinado com os fungos, aí já me conquistaram, né? As evidências em vivo e in vitro, eu deixei aqui uma seleção mais contundente, eu acho que mostra mesmo. Então, assim, o juba de leão faz crescer dendrito? Faz, tá ali, então, enfim, é uma evidência forte, foi replicada ainda? Pô, ainda não foi, assim, digo, não tem um volume gigante, mas são evidências que vão se acumulando. Então, tem o in vitro, tem o in vivo, tem o clínico, né? E o in vitro tem diversas maneiras de fazer. Nós fizemos um experimento recentemente de outra natureza, mas esse histológico aqui é lindo demais, imunofluorescente, né? É lindo demais, né? Desculpa, imunofluorescente aqui, né? In vitro. E daí faz crescer dendrito, consegue-se medir o aumento de BDNF relacionado, é daí que vem as teses, né? Não veio, não, o BDNF faz isso. Bom, tem tese, tem pequenas observações, depois vão comprovar. Realmente o BDNF e o NGF, né, que são os hormônios de crescimento neuronal, estão aumentados nesse caso. E ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa nem outra. Cresce dendrito porque tem mais BDNF e melhora a memória. Então, tem evidência, né? E eu acho são fortes. Do que eu vi, é forte. Preciso de 100 artigos, eu preciso de, às vezes, alguns muito bem feitos, né? E desculpa, um outro artigo, esse sim, histológico, né? Então, deixei uma evidência histológica aí de que previne degeneração mesmo. Retarda a perda neuronal na cóclea. Isso foi observado em ratos, em um modelo de rato de senescência. E os achados clínicos são, eu trouxe aqui dois, o estudo duplo cego, né? Temos que sempre falar do duplo cego. Esse estudo foi comentado, né, pelo meu pai, doutor Francisco, na última apresentação, então não vou entrar, assim, interrupção, tratamento, melhora a performance cognitiva. Tira do a intervenção é interrompida, reduz, tem uma certa regressão dos ganhos. Isso aí é bem convincente, né? E um estudo de cohort, né, com 13 mil participantes, né, mais estatístico, que mostra que quem consome cogumelo tem risco reduzido de demência. Então, mais um check, né? É verdade. Então, justifica o hype, né? Não é só moda de moda, é moda porque a gente acha fantástico mesmo. E os relatos são os mais curiosos do mundo. Eu não vou poder falar dos dois, mas eu vou contar de um dos sobrinhos. Esse é muito engraçado, né? Um relato desses anedóticos. O sobrinho liga um áudio que a gente recebeu, o sobrinho comentando com a tia, falou que tia,
eu tô com medo de dizer que parece que o Juba, esse remédio que você me deu, me ajudou a ouvir, do que eu estou ouvindo melhor. Só que eu tenho o exame lá do INSS, ele está afastado por causa do problema no ouvido, ele falou, daqui umas semanas, eu não sei se eu vou poder falar que eu melhorei. Ele não queria perder o benefício. Esses são os engraçados, né? Porque o cara teve benefício e não quero ter o benefício. Nossa, rachamos de rir e comprova ali, está tendo um efeito, não é o placebo, né? Aliás, os relatos abundam que não tem o que dizer se é placebo ou não. É bem, para nós, assim, é, é uma confirmação a cada dia, né? Das pessoas que consomem o extrato lá e relatam para a gente coisas magníficas com elas próprias, com familiares ou os pacientes que elas estão cuidando, né? Eu trouxe um pouquinho uma lista aqui dos achados aí de toxicidade, né, que se fala muito do cogumelo in natura, em seco, em forma de extratos, e os relatos clínicos, né? E a gente bate num ponto aqui, né, que é um alimento milenar, né? A gente brinca nessa redundância, segurança assegurada. Por exemplo, um alimento que é tão, né, onipresente na Ásia, se for ver até casos de intoxicação por fungos, de maneira geral, todos os fungos são tão raros nos pronto-socorro, e até fala, pô, mas o fungo faz isso, faz aquilo, e morre, tem toxina. Eu falei, cara, as evidências mostram o contrário, que na maior parte das vezes eles são benéficos, né? Ou tem inócuos, até os duros, os moles, os amargos, não importa muito, e não leva a óbito, máximo que pode dar é vomitar, desconforto gástrico, né? E se for a óbito, tem que comer uns cogumelos muito particulares, né? E a quantidade também influencia. Então, está falando do juba de leão, né? Juba de leão é uma comida, que é uma iguaria gastronômica, dizem que até a lagosta dos cogumelos. Então, não é ele de ser o vilão, né? Fazer algum mal para as pessoas. O nosso cogumelo ainda ele próprio, o nosso extrato ainda, ele próprio não passou por um estudo de não toxicidade, né? Avaliação de toxicidade aguda e crônica, mas a literatura mostra assim, extrações de diversas maneiras, né? Virada do avesso, e o cogumelo inteiro, em pote, não dá nenhum problema, né? Então, pendente só o óleo, de maneira, né? Então, é isso aí, são a base, né, do que trouxe a gente até aqui, dos curiosos, né, da fruticultura, que vimos valor no cogumelo, né, que tinha um interesse, a gente está interessado, e vimos os outros também, e a gente se embrenhou nessa história de fazer estágio de cogumelo, que nós vamos entrar aqui na segunda parte. Então, deixei uma pausa aí para perguntas e comentários. Quem tiver dúvidas e quiser compartilhar com a gente para o Felipe responder, é só mandar aqui no chat. O chat está liberado, é só mandar aqui. Dúvidas, dramas? Posso continuar? Sim? Tem um negócio do chat, não tem? Eu vi. Teve, mas falando só que tá tudo certo, que sem dúvidas por enquanto. Legal. Então, tá bom, então vamos continuar. Pouquinho da nossa trajetória, né? Da Fuji Farm e depois nosso encontro com a Rúbia, né? Nós temos 10 anos de história de fujicultura. Começou o nosso negócio em 2015, né? E a ideia era, a gente estava voltando do Canadá, eu e a minha esposa, a gente fazia uma produção de cogumelo, a gente começou com cogumelo shiitake, né? A gente sempre acreditando aí da alimentação ser o pilar da saúde, né? Nos juntamos ao meu pai, que também é um autodidata, né, um médico, mas com múltiplos interesses, e ele já falava muitos cogumelos, ele já tinha os livros do Stamets lá, 30 anos atrás, estudava isso, e a gente foi pegando interesse, falou, pô, vamos fazer uma produção de cogumelo comestível gourmet, né? E nós avançamos bem, nós temos uma marca no mercado que chama Altavilo, tá? Nós somos distribuidor é, de vários cogumelos, era uma produção de shiitake, mas a gente revendia uma série de outros, uma cesta ampla, né?
A gente atende redes de grandes supermercados e hoje a gente está entre os 10 distribuidores de cogumelo, né? Então, aqui é como é que se diz? O extrato de cogumelo feito por fujicultores já com alguma experiência, né? Não é só porque a gente foi fazer o jugo. A gente já fazia outros e ainda faz e vende outros, né? Inclusive o jugo de leão, a gente coloca no supermercado juba de leão. São pouquíssimos os produtores que fazem isso. Nós somos o maior produtor de juba hoje. Então, você for encontrar aí o Urakami, o Nayumi, ou a Oshiba, que são parceiros, né? Concorrentes, mas parceiros nossos, e também fazem o juba de leão, mas em pequena quantidade, não tem pouca saída, né? E nós temos um sócio que é um investidor, né, um amigo da família, e ajudou muito nessa transição aí também, porque acredita que tem valor nisso aqui. E como é um cara muito experiente na área de negócios, entrou e fez a diferença para a nossa nova empreitada na área dos medicinais, né? Tá bom? Nosso produto é 100% brasileiro. Então, a gente faz cogumelo, não compra fora, né? Já fizemos experimento comprando de outros países. Depois a gente fazer o nosso, né? Tem que dominar, fazer a matéria-prima aqui em casa, né, também para ter controle, né? Um pouquinho da nossa história aí, começamos com o destaque, aí a gente recebeu investimento, né, do nosso investidor anjo. A gente foi pivotar aqui para fazer juba de leão, né? Tem uma adaptação imensa na fábrica para fazer isso, e um estímulo, né? Eu vou pensar a estratégia de negócio. Nós passamos bastante tempo dentro de um parque tecnológico, desenvolvendo os extratos e pegando, enfim, mais familiaridade, né? Como é que a gente trabalha com os bioativos do juba. O Bioparque é um parque tecnológico associado à farmacêutica Prate Dona Dulce, em Toledo, Paraná. Em 2023, 23 ou 24, né, Felipe? A gente se trombou, estava querendo fazer diferente, não estava satisfeito com o andamento, sabia que a gente precisava avançar, e tinha a turma da Rubio, que são os craques aí em extração, né, e daí falou, pô, vamos fazer cogumelo junto? Aí ele falou, pô, que eu já tinha tido approach, né, de outras pessoas, mas gostei da proposta de vocês. Daí rolou um namoro. E agora a gente está fazendo esse extrato supercrítico aí, que recentemente foi apelidado de Super C, né, pelo Edu. E é o que nos traz aqui para conversar com vocês. Está falando de marketplace, né, e essa parte educacional, né. Então, nós nos preparamos aí durante bastante tempo para trazer um negócio aí de mega qualidade, né. Você viu as nossas formações também, a gente prezou tanto pela excelência, né, na nossa formação, e no produto que a gente oferece também, a gente não deixa a desejar. Um pouquinho da nossa produção, né, como é que faz o que faz, né, com o cogumelo, como é que ele chega na Rubian lá para extrair. A gente tem que ter um cuidado gigantesco no manejo, né. Então aí vai desde o substrato, que é igual ao solo, né, da planta. O substrato é o solo do cogumelo, então a serragem com os ingredientes, a água, importância da água. A gente tem um poço artesiano, 170 metros de profundidade, uma água puríssima, né? Não pode pôr água da rua com cloro, estraga, não, e depende da água. Água de poço caipira, pô, funciona, mas poço caipira, então, a aguinha super legal, né? Não é semi-mineral, né? Bateu na trave nossa água, ela não é mineral, mas é uma água puríssima, né? Debaixo da terra. Seleção da genética, que a gente conta com laboratórios parceiros, né? Que a gente faz otimização para aumentar rendimento, e agora trabalhando na potência. O manejo do cogumelo, para a gente preservar o bioativo, e também toda uma documentação. A gente conta, também se profissionalizou para ter tudo by the book, né, e atender requisitos importantíssimos. E vocês aí que trabalham já com uma área mais madura, né, da cannabis, e produto para exportação. Então precisa estar tudo documentado. E daí a história aí, por que a gente usa o fruto no micélio? Porque tem aí um monte de extratos que usam o micélio, se vocês forem ver por aí. Mas o micélio produz um tipo de substância, quando ele está na forma de fruto, mesmo que você cortar e colocar na placa de pedra, ele gera hifo, tudo bem, que é tudo cogumelo, mas ele é uma nova forma, a anatomia e a fisiologia do fruto é outra. Então tem ali umas guerras, o que o micélio faz, o que o fruto faz. Nós somos da escola do fruto, e no fruto estão as substâncias de maior interesse. É quando ele sai para o ar, ele está maduro e na hora certa de colher, é o açúcar da planta.
uma manga verde não tem o açúcar, correto? Então precisa estar na forma de um fruto bem maduro para ele ter a substância de interesse. As coisas de micélio também, às vezes vocês vão ver, os micélios são triturados com o próprio substrato. Faz o micélio dentro de um negócio de trigo, daí tritura tudo, então vem pó de trigo para tomar, né? O nosso produto é do fruto só, e não tem fibra. A gente vai extrair toda a fibra. E daí um pouquinho dessa extração, aí tá aí o mestre das extrações, que me ensinou um monte de coisa, né? Só bati na porta com ideias, um artigo no bolso, falei, eu queria fazer isso aqui que esse cara fez lá no Japão. E a gente tem que tornar isso viável. O desafio é fazer isso aí caber no orçamento para gerar um negócio premium. E o Felipe, o Márcio e a turma dele lá toda da Ruby, os caras são feras. Eu deixo aí a palavra então com o meu xará. Xará, é teu. Eu preciso da autorização da Rafa. Tudo bem, gente? Boa noite. Vamos lá. Obrigado, Felipe. Peraí, só um momento. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Bom, o Felipe até colocou uma foto aqui, né? Pai, volta lá, Felipe. Oh, Colocou desculpa. uma foto do extrator de suco. E o que a gente faz geralmente em casa, né? Eu acho que todo mundo na vida já fez, pelo menos na vida adulta, já fez alguma extração, né? Seja em casa, seja na escola, ou enfim, seja no trabalho, né? Então, pode passar, Felipe, por favor. O que que é uma extração, basicamente? Extração nada mais é do que a separação, né? Então a gente está buscando a melhor maneira de separar dois componentes, tá? Seja água, por exemplo, um processo de secagem, é um processo de extração, né? Um processo de centrifugação da roupa em casa é um processo de extração de água. Extração do suco também é um processo de separar a polpa da fruta. Então a gente tem diversos modos de extração, tá? Aqui a gente traz duas fotos só para exemplificar esse processo e ficar mais claro, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui uma separação de água e óleo, né? Então a gente vê que é um processo de separação, processo de extração. E aqui do outro lado, só exemplificando um funil de decantação, no qual a gente tem também esse processo de separação, né? Extrair aquilo que a gente deseja, tá? Ou que não deseja. Então, muitas vezes, os processos extrativos são processos que a gente utiliza para extrair aquilo que nós não queremos do nosso produto, tá? Contaminantes, impurezas, e outros substratos. Pode passar, Felipe, por favor. Aqui nós temos seis exemplos, desculpa, de processos extrativos que são mais convencionais, vamos dizer assim, que todo mundo já conhece ou ouviu falar. Tá? O primeiro, o clássico de todos, é um processo de prensagem. É o processo de extrair o suco de limão naquela prensa em casa que a gente usa para fazer caipirinha. Né? É esse processo simples no qual você usa força mecânica, tá? Para remover os materiais de interesse. Aqui no caso, a foto demonstra um processo de prensagem de azeite de oliva, tá? Aquele óleo que a gente consome em casa. No segundo, no meio, a gente tem a infusão. A infusão é um processo extrativo, no qual a gente usa água como solvente e extrai os bioativos, por exemplo, de um chamate, de uma camomila, enfim, daquele chazinho que a gente toma à noite antes de dormir. Nós temos também o processo de maceração, esse aqui também é largamente utilizado, utiliza-se até hoje na indústria. É um processo simples, no qual faz uma cocção simples, uma mistura entre solvente e produto, né, matriz vegetal, e esse produto e esse solvente ficam longos tempos ali macerando até você ter uma completa saturação daquele solvente e você faz a remoção desse extrato. Só que muito antigamente se utilizava, né? Nossas vós utilizavam esse método extrativo para produzir, por exemplo, um extrato de anica, que era bom para as costas, erva baleeira, enfim, outros extratos. A gente tem um outro clássico também, que é muito utilizado na perfumaria, que é a extração por arrasto a vapor. Tá? Esse processo basicamente utiliza a água no estado vapor, né, no estado gás, e arrasta todos os compostos de interesse. Esse método é muito utilizado para a extração dos óleos essenciais, os famosos terpenos, que a gente fala muito no mercado da cannabis, né? Os terpenos da cannabis que trazem o efeito entourage. Mas esse processo especificamente é mais utilizado para a perfumaria, tá? Para cannabis a gente usa outros processos e para o juba de leão também outros processos mais premium. A gente tem outro aqui que é com solventes orgânicos, esse mais recentemente tem sido bastante aplicado, que é o uso de etanol, por exemplo, ou hexano, éter de petróleo, para a extração de substratos e substâncias de interesse. E um clássico, tá? Esse aqui é para extração de terpenos, muito utilizado na indústria de perfumaria, que é o enforrage,
né? Que nada mais é do que a mistura de uma matriz vegetal, tá? Poderia ser a cannabis aqui, por exemplo, dentro de uma manteiga. Esse produto fica dias lá misturado com essa manteiga, ocorre a solubilização dos compostos de interesse, e depois você faz essa extração da manteiga por aquecimento, por exemplo, a separação da matriz vegetal e da manteiga por aquecimento, e você tem no final uma manteiga rica em compostos bioativos. Pode passar, Felipe. Aqui eu trouxe um slide mais técnico, que aí é já para falar de uma tecnologia nova, que é a tecnologia que a gente usa aqui internamente na Rubia, que é a extração com fluido supercrítico. Tá? Eu sei que o nome é difícil, mas a técnica é muito simples. A técnica, na verdade, utiliza um gás, tá? Um gás que a gente tem na atmosfera. A gente usa equipamentos para pressurizar esse gás. Esse gás fica num estado físico que é o estado, que é praticamente um líquido, que nós chamamos de estado da matéria supercrítico. Tá? Isso envolve todo o processo termodinâmico. E nesse estado especificamente, o fluido tem diversas características que trazem vantagens no processo extrativo. E a gente consegue isolar determinados componentes a partir de uma matriz vegetal. Ô Felipe, vê se você consegue rodar esse vídeo, por favor, que eu acho que exemplifica melhor. Consegue aumentar ele? Boa. Ó, aqui a gente tem. Só pausa ele para mim, por favor. Aqui a gente tem que a gente chama de um extrator. Imagina que isso aqui é um recipiente fechado, tá? Que tem um vidro na frente que a gente está jogando um gás lá dentro. Conforme a gente vai jogando gás lá dentro e vai mexendo em duas condições, que é pressão e temperatura, esse gás vai mudando de fase. Ele vai saindo da fase gasosa, do gás, e vai se tornando líquido. E conforme a gente vai aumentando a pressão e a temperatura, esse líquido ele vai deixar de existir e não vai ser mais líquido, ele vai ser um fluido supercrítico, tá? Eu sei que é difícil a gente enxergar isso, tem que abstrair bastante, mas na verdade é isso, ele está mudando de um estado da matéria para outro, e nessas condições ele tem várias vantagens. Clica, dá o play para mim, por favor. Então, conforme ele vai aumentando esses parâmetros de processo, tá? Pode passar um pouquinho mais para frente, por favor. Vocês vão perceber que esse menisco, que a gente chama esse risco no meio do fluido aqui, ó, ele vai sumir. E quando ele some, quando não existe mais essa distinção entre as fases, entre sólido, líquido, sólido, não, desculpa, entre gás e líquido, a gente tem o fluido supercrítico. E nessas condições a gente consegue solubilizar aquilo que a gente quer dentro da matriz vegetal. Então a gente consegue, com os parâmetros, modular essa extração. Então, ao contrário de outros processos que a gente utiliza, por exemplo, o etanol, a gente consegue buscar lá dentro da matriz vegetal somente as moléculas que a gente tem interesse. Então, no caso da cannabis, que é muito claro, que a gente está falando aqui no mundo canábico, por exemplo, o CBD. A gente consegue buscar lá dentro o CBD, o CBG, o CBN, tá? Em outra condição de processo, a gente consegue buscar os terpenos, tá? Falando beta-carofileno, moleno e etc. Então a gente consegue modular essas condições e obter essas duas frações distintas, ao contrário de outros processos, né? Como a extração por etanol, a extração por prensagem, enfim, a extração por butano, propano, tá? Então aqui a gente tem uma foto do lado esquerdo que é a extração, o nosso extrator aqui da Rubens Stratos é um extrator com fluido supercrítico que tem uma capacidade de 30 litros, tá? E a gente consegue extrair com pressões de até 300 atmosferas, ou seja, 300 vezes a pressão atmosférica, tá? Em temperaturas de até 60 graus Celsius. Para vocês terem uma ideia dos rendimentos, quando a gente fala de extrato, né? O que seria rendimento? Seria a quantidade de material que eu consigo retirar de uma determinada planta, tá? Então, por exemplo, azeitona, a gente consegue até 30%. Urucum, que é uma planta que a gente trabalha internamente, a gente consegue até 2%. A cannabis, obviamente, ela vai depender da qualidade da biomassa. Então, se for uma biomassa que tem mais folha, caule, pouco bud, a gente vai ter 2, 5, 10%. Agora, uma cannabis de qualidade, somente flor, a gente pode chegar até 20, 25%, tá? De matriz extraível, né? De extrato. Então, de 100 quilos, saem tantos quilos, 25 quilos, por exemplo. Tá? Menta já diminui um pouco, já é inteiro de 0,2%. A gente está extraindo somente os terpenos. O juba de leão, que a gente está falando agora. O juba, para vocês terem uma ideia, a quantidade de extrato partindo da matéria-prima úmida, tá? Aquilo que o Felipe produz lá dentro do parque dele, a gente está extraindo 0,1%, tá? Então, uma quantidade bem, bem pequenininha. A gente sai somente o óleo, somente aquilo que interessa dentro do juba de leão.
e umas rosas, por exemplo, a gente extrai em torno de 0,2%. Tá? Então, existe essa variação entre matrizes vegetais, obviamente, né? Pode passar, Felipe, por favor. E aí, dentro da cannabis medicinal, a gente sabe dos parâmetros de qualidade, né? A gente entende. E a tecnologia supercrítica vem muito de encontro com esses parâmetros de qualidade. Porque, como eu comentei, a gente consegue obter somente aquilo que nos interessa. E, por exemplo, se você comparar uma extração com CO2 supercrítico e uma extração por prensagem ou etanol, você tem um arraste de moléculas que não são de interesse, tá? Como clorofila, por exemplo, ou até às vezes materiais sólidos, né, se você não faz uma boa filtragem. O CO2 supercrítico, não, você carrega somente o óleo daquela matriz. Tá? E o óleo no seu estado puro. Obviamente que depois tem etapas de purificação para você conseguir subir essas concentrações de THC, de CBD, tá? Mas você já extrai um óleo muito concentrado, tá? Em torno de 60%, 50%, dependendo da qualidade. Ao contrário do etanol, por exemplo, ou da prensagem, ou dos hidrocarbonetos. Tá? Então, tem o uso da melhor técnica para a extração de CBD. E, obviamente, também toda a parte de qualidade. Toda a parte de qualidade, né? O CO2 supercrítico é um processo fechado. Tá? Você coloca a matriz lá dentro e você tem pressão positiva. Então, o risco de contaminação desse material é praticamente pequena. Em comparação, por exemplo, a um etanol. O etanol no qual você pode ter um etanol já contaminado lá no começo do processo, né? Com algum metal pesado ou com algum metano, algum metanol, por exemplo, enfim, algum outro solvente, tá? Então, existem essas pequenas diferenças que fazem com que o CO2 supercrítico tenha vantagens frente a outros processos. Passei aqui para os terpenos, né? Não, tudo bem, aqui deu um travado aqui. Bom, terpenos. O CO2 supercrítico também tem uma outra vantagem frente a alguns componentes. É que meu computador aqui deu um probleminha, não sei por qual motivo. Mas tudo bem, vou seguir. Ah, o CO2 supercrítico tem uma vantagem frente a outros processos extrativos que a gente consegue selecionar somente os terpenos, tá? Então eu vou dar o exemplo óbvio da cannabis. Na cannabis, a gente tem três classes distintas, né? Tem os terpenos, que são os óleos essenciais da cannabis. Nós temos o CBD, os cannabidióis, e temos também os compostos fenólicos. Então nós temos três grandes classes. Utilizando essa tecnologia de CO2 supercrítico, a gente consegue obter inicialmente os terpenos, tá, na sua maneira isolada, ou seja, uma fração riquíssima em terpenos na sua forma pura. Depois, obter o CBD, THC, enfim, os demais, e por fim, numa biorefinaria, a gente pode obter até os flavonoides. Então a gente consegue ter essas três frações bem distintas. É o que acontece com o cogumelo também no caso. A gente consegue obter uma primeira fração que é riquíssima em terpenos, em sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos, que são as moléculas de interesse que estão então do benefício para a saúde do cérebro, tá? O Xará, Sim. os terpenos são os responsáveis pelos gostos, né? Sim, a maioria dos terpenos, grande parte dos terpenos são responsáveis pelo sabor, pelo aroma, tá? Alguns terpenos, obviamente, não têm sabor, não têm aroma, tá? Um carotenoide, por exemplo, tem um aroma muito leve, tem um cheiro muito leve. Ao contrário, por exemplo, de um alfa-muleno, de um limoneno, tá? Que já tem uma carga, um potencial de aroma muito alto. Mas os terpenos são importantes, a gente sabe do efeito Torg, inclusive tem alguns terpenos na literatura que já foram relatados que interagem com receptores do CBD2, né? Receptores endocannabinoides, e o beta-caroteno é um exemplo clássico, inclusive tem se utilizado no mercado como um CBD-like, tá? Principalmente na indústria cosmética hoje, utilizam o óleo de copaíba, né, que é riquíssimo em beta-caroteno, tá? Como um CBD-like. Então a gente sabe da importância dos terpenos, dos sesquiterpenos. Tá? E só para vocês terem uma ideia, aqui tem mais ou menos um valor de mercado de quanto custaria 10 ml de terpeno, né? A gente está falando de 60, US$ 70. Tá? Então são super valiosos no mercado hoje, justamente pela dificuldade e pelo rendimento que esses terpenos têm. São difíceis de extrair, tá? Porque eles são substâncias voláteis. Você tem que ter cuidado para essas substâncias não evaporarem, não degradarem, e eles têm um rendimento muito baixo. Então, falando na cannabis, 2% de uma matriz vegetal boa, de um bud de qualidade, gira em 1,5%, 2%.
tá? Então, por isso que eles têm esse alto valor agregado. E hoje o pessoal procura muito terpenos no mercado, tá? E falando do Juba, o Juba de Leão nada mais os seus princípios ativos nada mais são do que terpenos, sesquiterpenos, tá? De características diferentes daquelas que estão presentes na cannabis, tá? Mas que têm seus potenciais também terapêuticos. Aqui nós temos algumas fotos só demonstrando o que são os extratos do Juba de Leão. Na primeira foto à esquerda, nós temos o extrato, a manteiga que a gente chama, que na verdade é uma pasta de terpenos, tá? Que é justamente somente a manteiga que sai do processo extrativo. Isso aqui é 100% Juba de Leão, tá? Extraído com CO2 supercrítico. Então a gente tem somente os princípios ativos. Depois a gente faz um processo de padronização desse produto, tá? Uma diluição e padronização, no qual forma-se esse óleo, tá? Esse óleo aqui que vai ser utilizado depois como produto, você usa todo dia 10 gotinhas de maneira sublingual, tá? E aqui na direita a gente tem três backers que tem a comparação de dois produtos de mercado e o nosso produto com juba de leão. Tá? Então, à esquerda aqui nós temos o extrato com juba de leão, CO2 supercrítico, e os demais nós temos dois extratos hidroalcoólicos de juba de leão. Então, a gente nota a diferença já no aspecto de cor, por exemplo, aparência, né? A gente tem três produtos bem distintos. Pode passar, Xará, por favor. Garantia de qualidade. Bom, quando a gente fala de produtos farmacêuticos e terapêuticos, a gente tem que se preocupar com qualidade, né? Principalmente. Obviamente que não só o doseamento, quanto a gente está entregando de princípio ativo, tá? Mas também de toda a cadeia, né? Principalmente de rastreabilidade, por exemplo. Então, aqui com a Fungi, a gente conseguiu desenvolver toda uma cadeia que a gente consegue rastrear realmente o que foi produzido, da onde saiu até onde está indo, tá? Então, é desde lá da semente até o ponto de venda. Desde o do micélio que o Felipe comentou aí até o ponto de venda. Então a gente tem toda a cadeia preenchida, a gente consegue mapear tudo isso. Tá? Então a gente faz todas as análises microbiológicas necessárias, análises físico-químicas que precisam para o produto, para a matéria-prima e para o produto final. Tá? Toda a espectrometria, né, de massas, por exemplo, para quantificação dos bioativos. E nós desenvolvemos também uma metodologia com cromatografia líquida, tá, de alta eficiência, o famoso HPLC, que a gente consegue dosear realmente quanto a gente está entregando de ativo por lote de produção. Tá? Então a gente faz isso tanto na matéria-prima, que está entrando no nosso processo, que está sendo produzido lá pelo Felipe, quanto o extrato que está sendo gerado aqui a partir dessa tecnologia supercrítica. Então a gente tem todo o controle da matéria-prima e do extrato. Tá? Pode passar, Xará, por favor. E aqui, para exemplificar o que eu estou falando sobre qualidade, a gente fez algumas análises, tá, de alguns produtos que estão presentes no mercado hoje, que a gente sabe que são obtidos por extração hidroalcoólica, tá? Ou seja, maceração, seja uma infusão, enfim. O método nós não sabemos, mas sabemos que são produtos que vêm de uma extração hidroalcoólica porque dentro do produto há a presença de álcool. Tá? Então são aquelas famosas tinturas de juba de leão, enfim, tinturas de outros produtos, tá? Acho que todo mundo conhece por tintura. E aí nós fizemos análise, aqui estão 8 amostras, tá? Mas nós fizemos mais de 12 amostras, e nós fizemos a comparação do nosso produto, tá? Padronizado, tá? Controle de qualidade com os demais produtos que estão no mercado. E o que nós verificamos que o nosso produto, ele tem de 8 a 10 vezes mais bioativos, tá, do que o melhor produto encontrado no mercado. Não que todos os produtos do mercado sejam ruins, não é isso. Obviamente que estão utilizando talvez a tecnologia errada, tá, para obter aquela substância. Tem um produto bom? Tem. Nós temos, por exemplo, a amostra 3, que tinha a presença dos bioativos, mas a nossa amostra, a azul aqui em cima, a amostra SFE, ela tem de 8 a 10 vezes mais bioativos do que as demais amostras do mercado. E como é que eu sei disso? Basicamente, olhando esses picos que saem nessa linha, tá? Então, a gente tem um primeiro pico, que é um pico de controle de qualidade, que é uma substância que a gente encontra na parede dos fungos, tá? Que é o ergosterol, a vitamina D, a famosa vitamina D. E a gente tem os demais picos aqui, que são os picos das moléculas de interesse, tá? Da família das moléculas de interesse, que são as iracinas e ericinonas. E aí, quando a gente faz análise de demais produtos, a gente não vê a presença desses picos, tá? Então, essas substâncias não estão presentes nesses extratos.
E a gente encontrou uma amostra assim que tinha essas substâncias presentes, tá? Não quer dizer que são todas, mas tem produtos de qualidade no mercado. Existem, mas a maioria deles não estão usando a técnica adequada, tá? Para aquela substância que eles gostariam de extrair. E que é a substância que o Felipe comentou, que dão todos os efeitos, seja no impulsionamento do BNF, no EGNF, enfim, desses outros hormônios do cérebro. Tá? Pode passar, Xará, por favor. É Beleza. contigo. Valeu, foi puta, excelente. Eu estou aguardando as perguntas, né? Eu sempre tenho, cada vez que a gente conversa, eu tenho mais perguntas, mas hoje é da audiência. É, aqui eu queria só fazer o jabá da nossa empresa, porque também é um motivo de orgulho, e para todos, né, da empresa e dessa parceria com a Rubian. Nós, até onde entendemos, nós não temos visão completa de tudo, né? Onisciência, mas a gente traduz também coisas da Ásia, averigua as coisas publicadas em inglês, né? Países da Europa sempre tem coisas em inglês, e ao que se sabe, ninguém chegou ao ponto de fazer o óleo de maneira comercial. Então, havia estudos, né? Nós nos baseamos nesses estudos, na história pregressa da cannabis, mas ainda ninguém tinha se aventurado a explorar a viabilidade econômica e ver o que dá para ver, o que dá para fazer com os olhos do Juba de Leão, se dá para extrair. E nós fizemos isso. Então, a gente tem o orgulho de nos apresentarmos como a primeira empresa que está comercializando o óleo do Juba de Leão. Até na comunidade japonesa a gente faz sucesso. Falando, de onde vem isso aqui? Como vocês fizeram? Eu falei, olha, a gente está fazendo a nossa lição de casa, bem feita, porque a turma é boa, né? Nós somos a primeira empresa brasileira a vender o nosso produto em farmácia de manipulação, né, no mercado magistral, que tem um grande grau de exigência, né? Então a gente cumpre os requisitos para isso. Nós somos a primeira empresa brasileira a exportar, então estamos exportando nosso produto, fazendo uma série de testes, agora a produção de balas de goma baseada em juba de leão, nos Estados Unidos. Nós fazemos um controle de qualidade que, até onde entendemos, ninguém está fazendo. Acho que o controle microbiológico não posso assegurar, mas de bioativo eu acho que dá para assegurar. Porque a gente conhece como é que está funcionando o mercado, quem são nossos concorrentes, se não, temos notícia de alguém que esteja fazendo padronização do produto. Nós também somos a primeira empresa, além de fazer o óleo, a primeira empresa a fazer os testes com nanoemulsificação, que é uma coisa que vocês no mundo da cannabis já sabem, né? E tem familiaridade com o assunto. Então, esse óleo, além de apresentarmos ele para tomar como gotinhas, assim como o CBD, nós também emulsificamos para estar presente em outras formulações com compostos hidrossolúveis, né? E fazer outras fórmulas, né? Não só as baseadas em solvente oleoso. E somos a primeira empresa, e eu posso dizer agora também com orgulho, do mundo, ou o grupo, o primeiro grupo do mundo, a fazer estudos in vitro em animal usando óleo, esse separado, essa extração que o Felipe estava falando. Tá? Tem pouca gente que publica em juba de leão no país, já para começar, de saída, né? A gente vê revisão de literatura, né? Em opinião, mas ninguém está fazendo mesmo, colocando juba de leão para testar. E não bastasse isso, nós estamos usando o óleo, que até onde se sabe, né, do que a gente avaliou, não foi avaliado em modelo nem in vitro nem animal. Só fala-se de processo produtivo do óleo. Então, uma estagiária nossa lá no Bioparque resolveu fazer o trabalho de conclusão de curso dela, foi muito bem executado e terminou numa publicação, onde ela avalia o efeito do nosso óleo, né, usado mesmo, junto com outras extrações que nós fazíamos no Bioparque, baseadas nessas técnicas aí de tinturas, né, que o Felipe mencionou, e os resultados foram muito legais. Não só foi surpreendente, assim, que a gente esperava que o óleo fosse melhor que os outros, mas ofereceu o melhor efeito anti-inflamatório que o controle que eles tinham lá. Nós fomos muito satisfeitos que o nosso Juba de Leão já estava mostrando resultado. Era um modelo de ex vivo, né, que usando sangue coletado de humanos,
ainda não era no animal, mas está saindo. Então, tem um estudo lá na Unicamp, de um estudante de mestrado que está avaliando o efeito de juba de leão, a melhora cognitiva e avaliando o BDNF no cérebro. Parece que vai fazer um preparado do cérebro do animal no final do experimento para ver a comparação entre o grupo controle experimental para ver se consegue medir o BDNF no próprio cérebro, não em sangue, né? E eu acho que ficamos por aqui. Espero que vocês, né, tenham gostado da apresentação. Agora é a hora das perguntas. A gente deixa as mensagens aqui. Eu rememorando a frase que meu pai usou na apresentação dele, do Hipócrates, e trazendo uma do Paracelso, né, que é considerado aí também um dos pais da medicina, da farmacologia, né, tem até para todos os gostos, né, da toxicologia para os ortodoxos e para os naturistas aí também, o cara que faz as formulações magistrais, né? A natureza é a fonte de toda a verdadeira cura. E fico feliz, né, curioso saber que é outro Felipe, é o terceiro Felipe da apresentação, porque o Paracelso aí era um Filipos alguma coisa, né? Tamo junto, né, Felipe? Quanto, A gente, Felipe? a gente acredita nisso também. Então é isso. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela oportunidade. Espero que tenham aproveitado e ficamos abertos aí a perguntas. Agora e depois, como quiserem, né? Maravilha, pessoal, maravilha. Felipes. A gente teve aqui duas perguntas. Uma Sim. delas é perguntando se vocês também pensam em produzir o Agaricus blazei, que é o cogumelo do sol, Uhum, para uso medicinal. uhum. Ah, sim. E Tá, vamos que é uma uma por pergunta de vez, né? cada vez, é mais Uma por fácil. vez. Sim, olha, todos nos perguntam da cesta de cogumelos. E realmente tem interesse de explorar cogumelos, né? Ah, mas e esse? E o Cordyceps? E o Reich? E aí por diante. Olha, o trabalho que nós tivemos para padronizar e conseguir chegar no nível de excelência para esses cogumelos foi altíssimo. Óbvio que tem vários caminhos, vários aprendizados, que devem reduzir o tempo de desenvolvimento de outros. Mas a nossa preocupação é fazer uma coisa muito bem estruturada, né? Então, nós não somos produtores do cogumelo do sol, mas há abundância no Brasil. A gente pode, por exemplo, essa é a nossa ideia, né? De credenciar fornecedores, nós fazemos cogumelo comestível, faríamos medicinal e trabalharíamos com a matriz vegetal de terceiros. Essas coisas, é muito difícil ter a produção de todas as cepas, né? E daí nós ficaríamos com a tarefa, né, a missão de padronizar esses extratos. E depende, alguns extratos vão ser baseados em água, entendeu? Não necessariamente assim, não, tudo supercrítico resolve para tudo. Supercrítico resolve para o juba de leão. E daí para outros, talvez outro processo. A gente precisa avaliar Justamente. isso. O cordíceps que eu tinha mostrado é supercrítico. A cordycepina é o desejado aí, é o bioativo desejado, tem patente sobre isso. Então até tem que ver como a gente vai operar, já que tem patente de extração supercrítica do cordíceps, né? Mas é óbvio que nós nos interessamos pelo reino fungi de maneira geral, todos aqueles que listamos estão assim, nossos olhos voltados para ele, mas o que a gente quis fazer é um case muito bem sucedido e de algo que está na nossa linha aqui, que eu e meu pai somos, né, pesquisadores do cérebro, e a gente falou, puxa, legal pra chuchu isso aqui. É um cogumelo fácil, que ele é comestível, né, menos problemático de mostrar valor, de entrar e de falar que é um alimento funcional, agrada a todos os públicos, a questão do receio sobre se vai dar indigestão, alergia, né, então é um cogumelo que se come, né, então é mais fácil. Agora, aprendido isso, temos uma esteira de produção já programada para 3 novas espécies de cogumelo nos próximos 2 anos. Nós vamos concluir. Tá em projeto, mas hoje não tem. A sexta é de um cogumelo único. É o Red Bull aqui, né, o Red Lion da nossa da empresa. É a empresa de um produto só, por enquanto. Boa, boa, Felipe. A outra pergunta você já meio que acabou respondendo, porque era uma pergunta assim: existem planos de ter produtos de grau farma de outros cogumelos para outras indicações? Exatamente. Você acabou de responder. É isso aí. É, E fazendo um até adendo que o pegar um pouquinho Felipe. mais de consultoria, eu assim, com todo, né?
Temos que ser manter a nossa humildade aqui. Acho que a gente consegue estudar e vamos bem, nós somos letrados na área de neurociência, né? E conseguimos organizar um plano de trabalho, comunicação, mas há outras coisas, por exemplo, o reishi, né? O reishi é o cogumelo da imortalidade, né? Do japonês, Ganoderma no Brasil, né? Que é um vermelho, deixa eu ver se eu pego para vocês. Cogumelo vermelhinho é um cogumelo de alto valor medicinal, já foi aprovado na Alemanha como um fitoterápico para o tratamento de câncer. Então, óbvio que nós estamos de olho. E ele é fantástico mesmo. Cogumelo da imortalidade, esse é o apelido que se dá no Japão. Nossa. Mas precisamos ter uma assessoria, por exemplo, de um oncologista. Aqui já tem toxicologia, já foi estudado, então tem que tomar muito cuidado com as doses. Então é um terreno um pouquinho mais delicado para a gente pisar, né? A gente está mais confortável ali no Juba de Leão. Então, mas tá no radar, então, no radar. Tá na nossa lista lá, no stack de desenvolvimento vai estar o Reis. Show de bola, Felipe. E veio mais uma pergunta, mas aí eu vou acabar respondendo, que é, tem algum estudo do Juba de Leão relacionado ao TDAH? A gente fez, né, a primeira aula do webinário foi com o Dr. Francisco Tancredi, que inclusive é pai do Felipe, e ele é médico, e ele é um super entusiasta, né, da área e tudo mais. E ele ministrou uma aula inteira sobre as evidências e as aplicações clínicas que a gente consegue ter do Juba de Leão. Depois, Maíra, me chama no meu WhatsApp, meu telefone tá lá nos grupos, que eu te mando o link dessa aula, porque eu acho que vale a pena você ler não, né? Você assistir a aula como um todo. Imagina. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Que querem abusar do conhecimento dos Felipes aqui? Então, deixar minha mensagem aqui, final. Eu acabei movendo os slides lá para cá. Eu prefiro um slogan mais do que o cogumelo neuroregenerador, puta legal, mas eu acho que é o sabor que protege o cérebro, porque nós estamos falando dos terpenos. Quando a gente vê o óleo, é o cheiro do cogumelo, de fato é o cheiro do cogumelo. Então nós estamos pegando como que é a essência da rosa, sabe? Que perfume gostoso, né, da rosa. É o cheiro do cogumelo em frascos. E esse óleo, né, que é perfumado, né, porque ele tem um óleo volátil, que a gente sente o cheiro, ele que gera esse benefício para o cérebro. Então, ele é uma ótima refeição e uma ótima companhia para o cérebro. Estamos convencidos, não estaremos aqui fazendo proselitismo à toa. A jornada foi longa com um propósito e estamos convencidos disso mesmo. Nós consumimos o cogumelo, adoramos, famílias e amigos, e sem nenhuma restrição. Então, espero que vocês tenham interesse por conhecer e por prescrever, né? Que vocês são os médicos, vocês vão prescrever para pessoas, mas pode prescrever. Vão ter boas surpresas. Se seguir o nível de retorno que nós temos dos nossos clientes, que em torno de 80% das pessoas relatam melhoria, né? E alguns imediato, né? Você vai ver a aula do meu pai lá, ele também falou isso. Ah, mas eu queria sentir agora. Não, metade das pessoas sente agora, assim, hoje, estou melhor, disposto, alerta, e tá dando uma coisa no cérebro, e positiva, né? Estão convencidos extremamente positiva, ajudando a formar novas conexões nervosas, pensar coisas diferentes. O mecanismo do foco ainda a gente não está seguro sobre o que ele significa, mas a gente toma e sente isso. Nossa, eu consigo olhar melhor o problema e ficar, tô tranquilo, não fico ansioso nem disperso. Então, por isso a pergunta do TDAH, né? Nós ouvimos uma anedota, né? E de gente importante, também não faria papel de bobo, já tomou outras remédios e disse, cara, isso é melhor que Venvance. Essa é a história que a gente ouve. Eu não sou eu fazendo propaganda, tô repetindo cliente, e a gente toma bastante cuidado de não ficar floreando nem inventando, né? Não tem relato inventado. Mas falou, isso aqui é melhor que Venvance. Então, achei que
acho que sim, esse negócio de TDAH, acho que é uma boa vocês testarem com seus pacientes. E, se possível, contar para a gente, porque a gente se interessa demais em saber o que o nosso produto está gerando de melhoria, de benefício para as pessoas. Então, sempre que puderem, por favor, dividam as impressões. Maravilha. Pode contar também com a gente, Felipe, nesse sentido, para poder compartilhar um pouco das experiências que os profissionais compartilharem com a gente. Pode deixar. Legal. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Felipe, pela apresentação de hoje. Foi bastante enriquecedora. Eu aprendi bastante. Confesso que eu não fazia ideia de que as coisas aconteciam dessa maneira. Então foi muito bom. Muito obrigada mesmo. E obrigada por disponibilizar o tempo de vocês para poder compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência que vocês têm no dia a dia. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Até uma próxima. Obrigado, Até gente, pela logo. oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, Xará. Obrigado, viu? Valeu. Ótimo. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal.